A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. A palavra de hoje, irmãos, está em Mateus capítulo 7, versículo do 9 ao 11. Mateus, versículo 7, de 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Glória a Deus, aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Bom, irmão, hoje eu falei aqui sobre essa palavra da Bíblia, né, em Mateus 7, de 9 a 11, para lembrar o poder da sua oração, né? E lembrar que a gente tem que orar sempre. Lembrar que a gente tem que exercitar a oração, né? A conversa com Deus, o diálogo com Deus, né? O louvor e a adoração a Deus. Que na oração também tem a adoração a Deus, o louvor. Né? Dizer que Ele é grande, que Ele é lindo, que Ele é magnífico, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que é Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, grande, onipotente, presente. Você tem que conversar com seu Deus, você tem que orar, meu irmão. Você não pode ser um crente, um fiel a Deus estático, não. Meu irmão, creia na sua oração. A sua oração tem poder. A oração é a chave da vitória. A oração é o que faz o crente ficar forte em Cristo. Aleluia. Uma amizade, ela é feita de atos dos dois lados. Atos feitos pelos dois amigos. Se você é meu amigo, eu vou conversar com você e você vai conversar comigo. E como é que você quer que Deus seja o seu amigo, seja o seu pai, seja o seu protetor, seja o seu Deus, se você não se comunica com Ele frequentemente? Se durante um dia de 24 horas você resolve todos os problemas da sua vida carnal, né? Vai para jogo, vai para futebol, vai para praia, vai para um restaurante, conversa com um amigo que está precisando, mas o seu principal amigo, que é Deus, você tem que tirar um tempo para conversar com Ele. Você tem que tirar um tempo para dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui orando para entrar em contato contigo, com o Espírito Santo de Deus, para ter um renovo, para ter um restauro dia após dia, para ter um contato com Deus, para conversar com Ele, para apresentar a Ele os seus problemas, ainda mais nos dias de hoje que nós estamos nessa pandemia. A oração tem poder, meu irmão. Creia na oração, você tem que ter fé. Tem que ter fé na sua oração e ver que vai acontecer. Não tem negócio de dúvida de não vai acontecer, não. Vai acontecer. E nas vezes que não aconteceu na Bíblia, é porque tinha um propósito. Como na oração de Paulo, quando ele pediu para que fosse tirado o espinho da carne. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. Porque ali tinha um propósito, é para nos ensinar. Nem tudo vai ser entregue, não. Nem tudo vai ser entregue. Mas não é por causa disso que nós vamos parar de orar, não. Um irmão um dia me perguntou, me questionou, disse: irmão, Paulo orou 3 vezes e não foi tirado o espinho da carne. Os apóstolos sofreram muito e eram homens de oração. E era um irmão, um evangélico, me perguntou isso. Eu disse a eles: irmão, se por causa disso nós vamos parar de orar e parar de crer, e por que nós estamos aqui? Por que nós estamos ainda seguindo a esse Deus se acabou a fé? Não existe isso. A fé continua, o Deus é o mesmo. É o Deus de hoje, de ontem, de sempre, do infinito. Esse Deus nunca muda. Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele tem força de fazer o que você quiser. Ele tem força de fazer coisas sobrenaturais. Coisas que aos olhos do homem é impossível, para Ele não é impossível. Tanto que Pedro, quando viu Jesus flutuando naquela água, Pedro disse: deixa eu ir aí, Senhor. E Jesus disse: venha.
Aquela física ali para o homem não existe. Mas para Jesus, se ele quiser, ele faz e acabou-se. Só que quando ele viu que Pedro estava indo ali em direção a ele quis mostrar mesmo ali a Pedro que a força é dele, que ele precisa de Jesus. Pedro precisa de Jesus. Pedro não poderia ficar andando na água sem precisar de Jesus, não. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Deus falou com Paulo. Mesma coisa Jesus quis mostrar a Pedro. Pedro, você precisa de mim. Te deixei flutuar um pouquinho aí para tu ver que eu tenho poder para isso. Seu Deus tem poder para lhe curar. Seu Deus tem poder para tirar essa situação da sua vida que está doída. Seu Deus tem sim poder para mudar. Basta você crer e ele querer. Porque se ele não quiser, é porque tem um propósito. Tem um segredo no final de tudo. Algumas pessoas estão me dizendo agora, nessa época de pandemia, mas irmão, muitos crentes estão morrendo. Sim, com certeza muitos crentes estão morrendo, porque a gente também padece nesse mundo. Mas eles, se forem crentes mesmo, verdadeiros, eles estão no céu, estão em um lugar bom. Estão no seio de Abraão. Como Jesus, quando estava na cruz, o ladrão começou a dizer: Senhor, quando você for lá para o teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hein? Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, a nossa oração, ela tem um poder tremendo. Ali foi uma oração. Ali foi o ladrão dizendo a Jesus: Senhor, quando o Senhor chegar lá no seu reino, lembra-te de mim. É essa mesma oração aí que nós temos que fazer hoje. E outras mais fortes ainda, mais diferenciadas, mas como Jesus ensinou mesmo na própria Bíblia. As orações têm poder, Jesus orava. Se o homem tivesse que viver aí sem orar, sem acreditar, então Jesus também vivia assim. E Jesus orava, Jesus era um homem de oração. Elias, quando estava no meio dos profetas de Baal, ele orou e o fogo caiu. E ele acreditou. Ele não era homem não era servo de Deus de titubear, vai acontecer, não vai não. Ele disse: não, vai acontecer. Vamos orar a Deus, meu Deus é forte para descer fogo aqui, vai descer fogo aqui nesse holocausto. Orou a Deus e o fogo desceu. Agora foi por causa dele? Não, foi por causa de Deus. E se ali não tivesse propósito de Deus, o fogo não cairia. Mas tinha propósito. E o fogo caiu. Tinha propósito. Tinha um propósito de mostrar que Deus é forte, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que é o Rei dos Reis, médico dos médicos. Aleluia. Médico dos médicos. E ele pode entrar aí na tua causa. Ele pode reverter a situação. Ele pode pegar um morto e ressuscitar. Ele pode pegar uma mulher que está doente e curá-la na mesma hora. Basta que ela toque nele. Basta que ela se aproxime. Basta que ela busque, que ela vá atrás, que ela corra, que ela leia a Bíblia, que ela ore, que ela jejue, que ela se humilhe. Aleluia, glória a Deus. Busca, irmão, busca teu Jesus, busca Deus, meu irmão, busca Deus. Ora, lê a Bíblia, busca, tem sede pela Bíblia. Tem orgulho de empunhar o livro sagrado. Hoje a pessoa vê que os jovens hoje em dia se agarram no celular e se vestem de uma forma diferenciada, querendo se sair, pelo menos de demonstrar que é uma pessoa religiosa, que é uma pessoa evangélica, não gosta de... Os jovens hoje em dia não estão gostando de empunhar a Bíblia, não estão gostando de se vestir. Só que porque querem ser diferente como os outros, né? Só que o diferente hoje em dia é você ser correto. O diferente hoje em dia é você ser servo. O diferente hoje em dia é você ser um crente fervoroso, fiel, que empunha a Bíblia, que abre a boca e sai palavra do Senhor abençoada, ungida, né? Direcionada pelo Espírito Santo, uma flecha verdadeira. Uma flecha flamejante, certeira, usada pelo Espírito Santo. Isso é que é o diferencial hoje em dia. Então escute isso, irmão, que eu estou dizendo a você. Seja uma pessoa diferente. Seja um servo do Senhor fervoroso. Seja uma pessoa que empunha a palavra, que empunha a espada e tem a espada treinada. Seja destemido com a palavra do Senhor.
Quando alguém pedir uma palavra, quando alguém falar alguma coisa sobre Jesus, saiba empunhar a sua espada. Saiba falar sobre Jesus fluentemente. Você é servo do Senhor, então saiba falar sobre Jesus. Irmão, quem é o Senhor Jesus para você? É o Alfa e o Ômega. É o único caminho. É o caminho da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. É o Cordeiro do Senhor. É aquele que derramou seu sangue e verteu seu sangue na cruz. É aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. É o Verbo vivo. É o leão da tribo de Judá. É o médico dos médicos, general de guerra. Aleluia. É aquele que vem em cima de um cavalo branco. E atrás dele um grande exército do Senhor, só para vencer. Eita, Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu vim hoje aqui só falar com os senhores, minhas irmãs e meus irmãos. Lembrar da importância da sua oração. Não é a importância da oração. A oração é importante, sim, com certeza. Mas não a oração dos outros em você. Não os outros empunhando a mão em você. Não os outros orando pela sua casa. Não, irmão, ore pela minha casa. Irmão, empunhe a mão na minha filha. Irmão, empunhe a mão na minha cabeça. Não, o que eu quero dizer hoje é a sua oração tem poder. Viu, meu irmão, minha irmã? A sua oração, faça com fé, se conecte com Jesus, se conecte com Deus, abra a boca, fale com Ele. Senhor, eis-me aqui, Senhor. O José, a Maria, o João, aleluia. Eis que estou aqui, Senhor, para conversar com o Senhor. Olha, Senhor, minha situação está assim, assim, assim. Senhor, eu quero assim, assim, assim. Determine a situação que você quer. Não na situação de você determinar e Deus cumprir, não é isso. Mas você tem que discriminar. Não, a palavra não é determinar, é discriminar. Discrimine o que você quer. Porque vários milagres, quando se aproximavam de Jesus, as pessoas se aproximavam, Jesus perguntava, o que é que você quer? Claro que ele sabia, claro que ele sabia. Claro que ele é o mestre dos mestres, rei dos reis. Ele sabia. Mas ele perguntava, que é para ver qual é a sua fé, a sua resposta. Homem, o que é que tu quer? Quero voltar a enxergar, Senhor. Então, na oração, apresente a Deus. Mostre o seu problema a Deus, a sua situação que você está passando. Até porque quando for resolvido, você vai lembrar, eu orei a Deus. Eu pedi a Deus que isso fosse resolvido e Ele resolveu. E você calado, você fica sem dar aquele start na resolução do seu problema. Abra a boca. Fale com Deus. Senhor, meu filho está um pouco disperso, Senhor. Seja com ele, Senhor. Entra nessa causa. Muda a minha vida, Senhor. Eu quero sair do aluguel, Senhor. Fale com ele. Fale com ele, Senhor. Eu quero sair do aluguel, Senhor. Olha, eu gosto tanto de uma casa ali, Senhor. Meu Deus, me dá condições. Aí Ele vai lhe dar condições para você trabalhar, para você lutar, lhe dar força para você conseguir. Também não espere que orando a Deus seja assim igual o Aladim, não. Você vai pedir e vai conseguir assim, não. Ele vai lhe dar condições para você atingir aquilo ali. Vai facilitar, vai lhe ajudar. E se Ele quiser, Ele faz mesmo, lhe dá mesmo. Porque Deus é Deus. Entendeu, irmão? Mas creia que a sua oração ela tem poder para curar, para salvar, para libertar. Onde você impõe a mão com fé. Agora se santifique também. Busque a Jesus, ore, faça um jejum. Você já fez esse esforço esse ano? Você já fez um esforço de orar a Deus? Você todo dia você tira um tempinho para conversar com Jesus? Não? Não tira, não? Então, comece a buscar. Comece a separar um tempinho. Porque um dia é muito tempo para você desperdiçar com bobagem, com Big Brother, com novela, com televisão, com outras coisas. E não deixa um tempinho para conversar com o Senhor. Ore, leia a palavra, busque o seu Senhor, porque você vai ver que você vai conseguir. Porque um filho não pede um peixe e ele lhe dá uma serpente, não. Um filho não pede um pão e ele dá pedra, não. Você é filho dele. Peça sem medo. Ah, mas
Paulo pediu e ele não resolveu a situação de Paulo. Ele disse: a minha graça te basta. Sim, ali tinha um propósito. Não é por causa disso que nem Paulo deixou de orar depois disso. Aí que Paulo orava mais ainda. Aí que Paulo orava. Paulo orou na prisão. Paulo orou apanhando. E você? Nunca aconteceu isso com você? Deus está do teu lado, te protegendo, tu tá vivo até hoje, passou por uma peleja dessa aí agora que foi essa doença. Tá aqui vendo esse vídeo. Tem orado ao Senhor? Tem agradecido pelo menos ao Senhor? Agradece, Ele te ama. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, mais um dia, Pai, para lembrar o teu povo, Pai, esse povo maravilhoso aí, teu, que vão subir, vão vir naqueles cavalos, Pai, junto contigo para guerrear. Meu Deus, esse povo, Pai, eles têm que crer, meu Deus, em nome de Jesus, que a fé deles, Pai, tem força, Pai. Que a oração, meu Deus, tem força, Pai. Que o abrir de boca deles, Pai, e a conversa contigo, Pai, e a apresentação dos problemas dele, Pai, serão resolvidas através da tua força, Senhor. Porque existem guerras que não são contra carnes, e sim contra principados e potestades, Senhor, que só o Senhor pode resolver, meu Deus. Oh, meu Deus, faz com que nós passamos, meu Deus, por cima das nossas guerras, Pai. Faz com que a gente, Pai, tenha resolvido os nossos problemas, Pai, através de Ti, Senhor. Meu Deus, dá força para esse povo orar. Dá força para esse povo perseverar, meu Deus. Dá força para esse povo jejuar, Senhor. Seja com eles, Pai. Entra na vida deles, Pai. Dá vitória, Senhor. Derrama bênçãos, Pai. Bênçãos atrás de bênçãos, Pai. Derrama, Pai. Seja com eles, Pai. Dá saúde, Pai. Cura, Pai. Cura os enfermos, Pai, porque o Senhor pode, Pai. Assim como o Senhor abriu o mar vermelho, Pai. Faz esse milagre, Senhor. Derruba aquele muro, Pai. Derruba o muro, Pai. Derruba a muralha, Pai. Faz, Pai. Faz como o Senhor fez com Pedro, Pai. Tira ele da prisão, Pai. Tira o teu servo da prisão que está escutando esse canal, esse vídeo, Pai. Tira da prisão, Pai. Leva um anjo, Senhor. Leva um anjo lá naquele local, Pai. Vai, Pai, nas salas, meu Deus, de cirurgia, Senhor. Vai lá como médico dos médicos, Senhor. Meu Deus, vai naqueles locais, Senhor, onde as pessoas estão doentes, Pai, com câncer, Pai. Em fase terminal, Pai. Levanta, Pai. Cura. Restaura, Pai. Reintegra essas pessoas na sociedade, Pai. Meu Deus, seja com aquelas pessoas que estão ainda, Pai, naquele intubatório, Senhor. Entubadas naquela situação de Covid, meu Deus. Levanta essas pessoas, Pai. Meu Deus, entra com providência, Pai. Dá uma melhora, Pai. Faz com que elas respirem, Senhor. E se for do teu propósito, Pai, que o Senhor as abrace aí no paraíso, Senhor. Porque eu sei em Cristo que aqueles que te aceitam, Pai, eles têm salvação eterna. Muito obrigado por ser teu servo, Senhor. Muito obrigado por ter a chance de falar a tua palavra, meu Deus, aqui nesse local, Senhor. Eu só te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.